Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Já trabalhamos algumas obras literárias do pastor e escritor Irian Carvalho. Algumas dessas obras foram Vencendo o Dia Mal e O Sermão do Mestre. Hoje iniciaremos mais uma obra que promete abençoar nossa vida com seu conteúdo. E essa obra foi nada mais nada menos que seu primeiro livro escrito. Ele vem enriquecer o seu legado. É uma obra esmerada, tirada do Salmo 23, visto sob a ótica detalhista e prática da vida de um pastor de rebanho. Se já está preparado, então vamos lá. O pastor e a ovelha. Capítulo 1. O pastor que Davi conhecia. O cuidado do Senhor para com o salmista leva-o a desfrutar de uma plena segurança e intimidade com Deus. No Salmo 23, Davi deixou revelado o pastor que ele conhecia. Davi fala do seu pastor como Jeová Raá. Salmos 23, verso 1. Assim como Davi conhecia as ovelhas que pastoreava, ele sabia que Deus o conhecia. Davi sabia que a ovelha era dócil, inofensiva, sensível e domesticada. O jovem pastor sabia que as ovelhas dependiam totalmente dele para chegar com segurança ao pasto verdejante, para guiá-las até as águas tranquilas e depois conduzi-las ao aprisco com segurança, para livrá-las dos inimigos, ursos, lobos, leões e também do mau tempo, ventos, tempestades, frio, calor. Assim, Davi escreveu o Salmo 23, colocando-se na condição de ovelha e tendo Deus como seu pastor. Ele era totalmente dependente de Deus e sabia que o Senhor seria fiel para com ele. Deus, claro, sempre foi fiel para com ele, mesmo nos momentos em que precisou corrigir e exortar a Davi. Mesmo quando ele foi desprezado pela sua família ou quando perseguido pelo rei Saul, Deus nunca o desamparou. Salmos 27, verso 10. Davi também fala do seu pastor como Jeová Jireh, o Senhor que provê. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Quando ele expressa, e nada me faltará, lembra do cuidado e do amor pelas ovelhas. Isto fala do cuidado e do amor de Deus para com os seus servos, individual e coletivamente. O bom pastor não deixa faltar nada que seja útil e necessário à vida do crente fiel que se comporta como sua ovelha, buscando obedecê-lo e fazendo a sua vontade. No tempo certo e na medida certa, tudo o Senhor proverá para as suas ovelhas. O bom pastor provê alimento. Deus não nos levará a qualquer pastagem, não nos dará alimento seco e contaminado. Existem muitas ovelhas que vão de um lado para outro em busca de pastagens. Se elas não têm a companhia, a direção e o cuidado do pastor, acabam se alimentando de pasto seco e contaminado, correndo o risco de se tornarem ovelhas rebeldes e doentes, chegando até mesmo a morrer. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, capítulo 13, versículo 17. O cuidado do Senhor para com o salmista leva-o a desfrutar de plena segurança. No Salmo 23, Davi começa chamando Deus de o seu pastor. Ao chamá-lo assim, Davi o traz para a esfera existencial do homem, para o seu dia a dia. O homem, por sua vez, é comparado com a ovelha. Como ela, ele não tem discernimento do perigo.
Não sabemos nos defender e isso gera insegurança. O bem-estar de um rebanho depende do tipo de pastor que ele tem. Se ele não tiver amor pelas ovelhas, elas serão mal cuidadas, doentes e, consequentemente, entregues à própria sorte. Porém, as ovelhas do pastor amoroso são bem cuidadas. Ele busca o melhor para elas e todo este cuidado cria nelas um sentimento de segurança inigualável. A primeira vez que Deus é chamado de pastor é em Gênesis capítulo 49, versículo 24. Ele é o pastor de Israel. Também no Salmo 81, ele é chamado de pastor de Israel. Porém, no Salmo 23, Davi o chama de o meu pastor. O uso do pronome possessivo meu nos transmite a ideia de intimidade, de uma comunhão informal. O Senhor é o meu pastor. E a consequência disto é a profunda segurança de que nada me faltará. O cuidado do Senhor para com o salmista supre todas as suas necessidades. Davi está seguro quanto às suas necessidades. Ele sabe que elas serão sempre supridas. O pastor jamais faltará com a sua responsabilidade de providenciar tudo, inclusive o descanso. É interessante notar que as ovelhas só descansam depois de satisfeitas algumas condições. Elas têm que se sentir seguras, sem temores, tensão, irritação ou fome. Cabe ao pastor providenciar um lugar apropriado que dê ao rebanho estas condições. Davi estava confiante de que o Senhor proveria um local apropriado para o seu descanso. O cuidado do Senhor para com o salmista lhe traz restauração. Existem ovelhas que frequentemente se distanciam do rebanho, às vezes à procura de um bocado de capim suculento, outras vezes por pura distração. Ocorrendo isto, ela se torna vulnerável. Pode ocorrer um ataque por parte de um predador ou até mesmo um acidente grave. E o pastor não estará por perto para socorrê-la. Ele estará com o grosso do rebanho. Um pastor atento frequentemente conta seu rebanho. Logo que dá pela falta de alguma ovelha, ele sai a procurá-la. E às vezes ele a encontra ferida e assustada. Então, ele a pega com carinho e a tranquiliza com voz suave, enquanto cuida dos seus ferimentos. Assim, aquela ovelha que fatalmente morreria em decorrência dos ferimentos ou pela ação de predadores, tem a vida restaurada pelo zeloso pastor. Davi sabia muito bem o significado da frase refrigera-me a alma. Ele, tal qual a ovelha desgarrada, passara por situações adversas e o Senhor sempre lhe concedera restauração, tanto na esfera material quanto na espiritual. O cuidado do Senhor para com o salmista lhe traz orientação. As ovelhas são míopes, não conseguem enxergar mais de que 8 metros à frente. E ao contrário dos outros animais, elas não têm o menor senso de direção. Os pastores da Palestina conduzem os rebanhos para as pastagens através de trilhas. Algumas dessas trilhas conduzem a precipícios, outras a becos sem saída. Só o pastor conhece aquelas que conduzem aos bons pastos. Cabe a ele conduzi-las na trilha certa. A ovelha que resolve escolher o seu próprio caminho corre um grande risco de se envolver em situações perigosas. Davi sentiu a direção de Deus quando fugia de Saul, que o perseguia incansavelmente. Deus nunca o conduziu a um precipício ou a um beco sem saída. A sua orientação sempre o levou por caminhos seguros. O cuidado do Senhor para com o salmista o faz confiante. O Vale da Sombra da Morte era realmente uma região geográfica na Palestina, que ia de Jerusalém ao Mar Morto.
É uma trilha estreita e perigosa que corta as montanhas. Sendo um caminho árduo, é muito fácil uma ovelha precipitar-se ribanceira abaixo. A presença do pastor é suficiente para afastar o medo. Munido com sua vara e seu cajado, ele está pronto para guiá-las e defendê-las. Com a vara, um bastão de madeira manterá longe os inimigos. Com o cajado, um pedaço longo de madeira com a extremidade superior arqueada, ele as guiará pelo caminho. O cajado é usado também para a correção e disciplina. E por incrível que pareça, a correção serve de consolo para a ovelha. Davi conhecia a proteção de Deus, porém, o pastor divino também corrigia quando necessário. Ele estava ciente que a correção era necessária para evitar que a ovelha rebelde se desviasse do caminho seguro e se precipitasse no abismo ao encontro da morte. A figura do pastor e da ovelha já servira ao seu propósito. A imagem de uma ovelha sentada à mesa não parece muito provável. Portanto, entendemos que a partir deste ponto, o salmista passa a usar outra metáfora, a do anfitrião e o hóspede. Se você deseja continuar acompanhando este capítulo 1, aguarde pela parte 2 e descobriremos que o cuidado do Senhor nos leva a desfrutar de plena intimidade com o nosso Deus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará.